Conversar com o nosso entrevistado de hoje, com Rogério de Almeida Freitas, empresário, palestrante, escritor, utiliza o pseudônimo de Jean Valjean, né? Ele escreve sobre o pensamento cristão, espiritismo, espiritualismo, ufologia, cidadania planetária. A gente vai falar hoje sobre civilizações cósmicas avançadas, extraterrestres, né? Que às vezes até eu brinco no início do programa. A partir de agora a gente conversa com ele. Entrevista. Pela primeira vez em nosso programa. Bom dia, Rogério, seja bem-vindo. Obrigado, bom dia, os meus melhores cumprimentos a você e aos seus ouvintes e dizer da minha alegria de finalmente estar aqui com você. Nós havíamos agendado no mês de junho, né, mas foi uma correria. Já ensaiamos bastante. Já ensaiamos um bocado. Agora eu só te falo uma coisa, depois que aquela porta se abre, depois da primeira vez aqui, a pessoa sempre volta. Será um prazer. Se eu for útil a alguma coisa, estou à disposição. Eu sei que você é realmente um homem muito compromissado, você não se limita só ao Brasil, você trabalha no Brasil, no exterior, faz palestras também, né? Você tem 20 obras publicadas. E entre essas obras, até que eu citei, você fala sobre o pensamento cristão, espiritismo, espiritualismo, ufologia. Tem a questão da cidadania planetária e das civilizações cósmicas avançadas, que são os extraterrestres, né? Tem quantos anos, na realidade, que você pesquisa ou tem contato, Rogério, com, busca conhecimento dessas civilizações cósmicas avançadas? Eu comecei nos meus 17 anos como um pesquisador no campo de ufologia. Me recordo que ao longo da juventude, até os 20 anos, todo o dinheiro que eu tinha, eu gastava com gasolina para ir para o interior do Rio Grande do Norte pesquisar os tais casos estranhos de ufologia, né? Então foi assim que pouco a pouco eu fui me envolvendo com essa temática. E aí, com o passar do tempo, você chegou a ter contato com extraterrestres ou só é a parte mesmo de pesquisa? Como que... Esse assunto é complicado. Durante esse período da juventude, eu recebi a visita de um pesquisador norte-americano, Bob Pratt. Ele trabalhava para o National Enquirer da Flórida e nós fizemos muitas pesquisas juntos no interior do Nordeste e o resultado desse trabalho ele publicou em livros nos Estados Unidos. E toda a temática daquelas pesquisas estava voltada para a casuística, ou seja, a análise fria dos acontecimentos, a entrevista com as testemunhas, a busca de informações que naquela época era muito difícil porque não tínhamos a informática como temos hoje à disposição. Então a questão de informações relativas a aparições, a pousos, essas coisas estranhas que até hoje são ridicularizadas como se fosse um assunto menor, mas de fato é um tema muito importante. Não imaginava eu jamais que uns 30 anos depois disso, ou seja, já perto dos 50 anos, de pesquisador eu iria passar a ser alguém envolvido com a questão. Sim, eu tive, de fato, encontros cujos painéis eu não gosto de falar, apenas afirmo que tive, mas não gosto de explicar nem contar, porque, como Hermes Trismegisto dizia, quando você tem uma experiência diferente do padrão da média humana, se você for contar que teve, e alguém perguntar, mas como foi? Aí você diz, não, eu vi algo no céu, mas algo o quê? Uma luz, mas que tamanho era a luz? Aí você diz, uma pequena luz, era só uma luzinha. Aí você já começa a usar seu ego para tentar convencer aquela pessoa de que você não está mentindo, aí aumenta o tamanho da luz, aí começa. Então, assim, para não pôr a mim mesmo em risco de faltar com a minha verdade, eu prefiro manter para mim as experiências que eu tive, mas não posso me recusar a afirmar que de fato as tive. Sim, de pesquisador eu passei a ser alguém envolvido por esses seres. Por que surgiu esse interesse de você, desde jovem, buscar saber em relação a extraterrestres? Sabe-se lá. São percepções que talvez o ser humano já traz como herança de si mesmo. Aí entra um painel de vidas passadas, tá? Um painel de aquisições espirituais de vidas passadas, já que nós, sob essa perspectiva, e aqui não falo de religião, eu não sou alguém religioso,
Eu me acho muito feio para pertencer a essa ou aquela religião. Por prudência moral, prefiro não pertencer a nenhuma, mas abraço todas com carinho, o respeito e a ternura que eu posso produzir. Mas o fato é que eu não falo disso no sentido religioso, mas eu penso, e a mecânica quântica hoje, através dos seus postulados, já mostra que, de fato, há algo em nós que pré-existe ao nascimento e sobrevive à morte do corpo físico, e esse algo em nós, ele processa incessantemente as vivências de uma consciência que pré-existe à matéria. E então, a partir desse pressuposto, penso eu que quando nós nascemos, nós já trazemos essas aquisições de vidas passadas, e essas aquisições em nós apenas nós notamos as inclinações, as tendências que temos e não sabemos explicar. Essas inclinações e tendências seriam produto dessas marcações kármicas, positivas e negativas, que já trazemos de um passado esquecido. Como no Bhagavad Gita, que é o evangelho dos hindus, é dito, nunca houve um tempo em que nós não existíamos, como jamais haverá um tempo em que deixaremos de existir. Nós somos eternos. Nós quem? Não esse corpo, mas algo em nós que é eterno. Essa porção alma, essa porção espírito, essa porção mente quântica. Isso não é mais assunto religioso, já é assunto de reflexão em termos de postulados da ciência chamada física quântica. Existe essa questão da abdução? Infelizmente, sim. Mas esse tema, ele também é muito, entre aspas, maltratado, porque ele é muito sensacional. E a imprensa que cuida desses assuntos, às vezes, desculpa a expressão, sensacionaliza ainda mais o que por si só já é enigmático. Então fica parecendo ridículo. Mas eu entrevistei muitas pessoas que foram abduzidas. O trabalho com Bob Pratt, nos anos 70, no final dos anos 70, tem a ver com isso. E eu vi homens e mulheres do mais remoto interior do Nordeste, que mal queriam falar com alguém, com problemas de saúde, com marcações no corpo, com problemas advindos exatamente desse tipo de fato. Ou seja, um rapaz em Lages, uma cidade do Rio Grande do Norte, esse rapaz sumiu durante 3 dias e apareceu em outro lugar. Encontrou uma linha de trem, veio caminhando e orientou-se novamente e voltou para casa. Mas ele não tinha consciência desses 3 dias. Mas ele lembrou do relato de onde estava, com quem estava? Depois, através de hipnose profunda. Nele e em hipnose profunda em outras pessoas que, sem saber do que havia acontecido com ele, terminaram relatando as mesmas coisas. Que então, bacana. Isso é muito sensacional. Eu acho muito bacana. E essas pessoas sofrem. Então, a questão da abdução é algo que deve ser tratado com muita prudência, mas nos Estados Unidos isso é uma pandemia. Fala-se muito. Isso, mas qual o problema? Nós, seres humanos, nos permitimos matar outros seres humanos e colocamos ou conseguimos arquitetar as desculpas mais absurdas. Usamos o nome de Deus, o nome de Jesus, o nome de Alá para matarmos uns aos outros. Além disso, fazemos, entre aspas, experiências e também maldades e perversões com todos os nossos irmãozinhos, os animais da natureza terrestre. Matamos espécies para alimentar a nossa condição animal. Aliás, até por prazer, caçamos animais, ou seja, nós matamos animais por puro deleite de caçador. Diante de um quadro desse, qual o problema para um ser extraterrestre, observando que o ser humano terráqueo de fato comporta-se monstruosamente, de ele retirar um ser qualquer da Terra para fazer um teste e depois devolver? Ou seja, nessa perspectiva, o que esses seres extraterrestres fazem é bem menos danoso do que o que nós próprios fazemos uns com os outros. Mas, no entanto, nos é escandaloso saber que alguém de fora aqui chega e se permite pegar uma vaca, um ser humano, um macaquinho e fazer testes. Apenas não devemos esquecer que nós também fazemos isso e muito pior. Então eu costumo dizer, se cretinice há,
a cretinice é terrena e extraterrestre. Com relação à questão da abdução extraterrestre, esses exemplos que você já estudou e já pôde estar, né, à frente, bem próximo disso, as pessoas que são devolvidas do mesmo jeito? Sim, mas todas têm problemas. Esse rapaz a que me refiro, cujo nome é Leonel, e aqui falo porque o nome dele foi publicamente exposto nesses livros lá nos Estados Unidos, ele teve dificuldade de voltar a andar, porque ele voltou com uma marca na anca muito estranha e passou muito tempo sem apetite, quase que ele morria. Eu gastei recursos meus para levá-lo para o hospital em Natal, para ajudá-lo. Do seu bem próximo, né, Mas Leonel? Eu não tinha amizade com ele, eu nem o conhecia. Sei. E também nunca mais o vi depois desses 30 dias que eu fiquei entrevistando e tentando descobrir as coisas junto a ele. Mas não é só ele, são vários. Tem gente que morre disso. É muito sério. Teve um senhor velhinho que teve que se agarrar com uma cerca de arame farpado para não ser, vamos assim dizer, chupado. Eles chamam, na época no interior, o chupa-cabras. É verdade. Então ele se agarrou com... Né? E esse velho nunca bebeu na vida, mas na cidade onde ele residia, ele já morreu, o pessoal dizia que ele tomou uma cachaça tão forte que se agarrou com a cerca e inventou a história do disco voador. Mas não foi. Porque muitas pessoas em cidades diferentes da que esse senhor era residente, viram na mesma noite um tal OVNI voando por lá. Ou seja, na hora em que você analisa seriamente a coisa, o problema é muito sério. Então a questão da abdução, às vezes eu brinco aqui no ar, vou parar de brincar. É questão então, de Estado, é muito sério. Eu não tinha seriedade, eu não tinha a visão da seriedade do que é. Estou sentindo agora você sério. Colocando. Então cada um que eles fiquem lá e que a gente fica aqui, né, Rogério? Isso, mas eles nem precisam vir aqui, nós já fazemos tanta maldade uns com os outros, que esquisitice por esquisitice nós somos os próprios. Com certeza. Rogério, o seu último livro trata-se de Favor Divino. Foi publicado em 2013, né? Qual é a mensagem que você traz nesse livro? Está relacionado com as dificuldades que a gente vem vivenciando e os conflitos que a humanidade está passando? Não. É mais complicado. E assim, eu já lancei mais 3 livros depois desse, porque quando nós conversamos... Esse foi em 2013, foi o ano passado. Foi quando eu lhe disse, exato. Mas já tem mais 3 novos. Esse aí é um livro meio iconoclasta. Né? Por quê? Porque ele não é fácil, ele não é agradável. Eu não escrevo livro para reafirmar credos. Eu não escrevo livro a título de ajudar a quem quer que seja. Eu não sou candidato a Miss Simpatia e nem muito menos a reafirmar credos de uma religião. Eu apenas reflito e estou envolvido com esses seres e termino repassando recados e reflexões desse processo. Erro bastante. Esses seres, você fala, a que você se refere, é Jean Valjean? Amigos espirituais e seres extraterrenos. O pseudônimo Jean Valjean é apenas um atestado de covardia moral de minha parte, porque eu não queria aparecer na época da publicação dos livros, e então foi esse pseudônimo para ficar escondido, porque eu não sabia se o que eu estava escrevendo era correto, e como eu também não vivo disso, eu não sou um escritor, apenas me julgo um escrevente, eu pensava comigo mesmo, se o que eu escrevo for útil para alguém, o nome do autor terreno não tem importância nenhuma. Com certeza. Então foi esse espírito meio que de covardia, de querer ficar escondido, que terminou me permitindo produzir esse pseudônimo. Apesar de que esse pseudônimo tem outra história. Mas os livros que eu produzo têm a ver comigo e têm a ver com outras inteligências. Favor Divino tem a ver comigo mesmo. E nessa percepção, a humanidade foi condicionada a agradecer, entre aspas, o favor de que alguém ou algum Deus nos criou e por isso deveríamos ser obedientes, submissos e agradecer esse favor. E esse livro rompe com essa visão, rompe com esse condicionamento, convidando o ser humano a se valorizar um pouco mais e perceber que nós estamos existindo como criaturas ferramentas de um favor divino, sim, mas de um favor divino do verdadeiro Deus, o Pai e Mãe amantíssimo que se encontra acima de todas essas questões menores aqui da Terra,
Então o favor divino seria o fato de nós estarmos existindo para que um propósito maior seja conquistado nesse universo. Então inverte, tira o ser humano daquela função de pedinte, de se julgar com a natureza corrompida, de ter um pecado original por trás, e coloca o ser humano como alguém que foi criado para executar uma tarefa numa obra universal. E nisso a nossa existência representa um favor, sim, mas um favor divino, do ser divino a outros seres que no passado caíram. E nós, seres humanos, fomos criados para resolver o problema que esses seres que caíram, faliram e não conseguem mais resolver. É uma temática muito complexa. É uma nova percepção. Sim, em relação... totalmente iconoclasta. E totalmente diferente do que vem sendo propagado ao longo dos anos. Há milênios. Derruba totalmente a visão de mundo ou a visão de realidade que as religiões impuseram ao ser humano. Você é um pecador, você está possuído por isso ou por aquilo. Olha, a coisa é tão séria. Você sabe o que significa o batismo na Igreja Católica? Não. O batismo é porque você não deveria ter nascido. Como você nasceu, você é um pecador. E sua mãe não deveria ter tido relações sexuais. Então o batismo é quando um padrinho em seu nome, por isso que tem aquela clássica pergunta, você abre mão do demônio? Aí o padrinho do que está sendo batizado diz sim. Porque a Igreja Católica, com a melhor das intenções, utilizou a figura de um demônio inexistente para obrigar as pessoas a se submeterem a um credo. E com isso o batismo é aquilo que anula o pecado original que cada ser humano comete ao nascer. A questão é que culpa você ou eu temos de termos nascido. Então... O livro traz essa percepção. Traz essa percepção. Então é um questionamento. Eu costumo dizer que os livros que eu escrevo é para gente adulta. Não é para quem acredita nessa ou naquela religião que eu respeito. Eu estudo todas as religiões. A minha formação foi católica. Mas se alguém me perguntar, Rogério, o que é que você mais gosta? Eu digo, eu acho que assim, o taoísmo chinês, o budismo, os evangelhos de Jesus, a doutrina espírita. Então, todos esses são caminhos que nos elevam à condição humana, né? Algum religioso chegou já a procurar você para contestar algumas colocações que já leram em seus livros, não? Há um livro chamado Drama Cósmico de Javé que foi lançado na Itália, há 2 anos atrás, me parece. E o pessoal próximo ao Vaticano não gostou. E parece que procurou a editora Anima da Itália pedindo para o livro não ser publicado. Exatamente por quê? Porque os questionamentos do livro, as reflexões, mexem com as pessoas. Infelizmente, mexe às vezes de forma que a pessoa se sinta agredida, e eu recebo, entre aspas, muitas críticas por isso, né? Mas, assim, eu não afirmo nada como verdade porque eu me acho muito pequeno. Mas eu não abro mão do meu direito de questionar, de refletir e de dividir essas reflexões, de semear essas reflexões com os meus companheiros de jornada terrena. Às vezes desagrado, ou quase sempre desagrado, por questionar o que está adormecido há milênios. Mas é isso que eu tenho feito. Você pretende fazer lançamento aqui das suas obras aqui em Guanambi, como escritor? Eu normalmente, só para você ter ideia, eu nunca fiz isso em Natal. Eu já lancei livros na África do Sul, em Portugal, Inglaterra, São Paulo, mas em Natal nunca lancei nenhum livro. Que é a sua terra natal, né? E Guanambi é um outro lugar que já está no meu coração, mas aqui eu trabalho. Então eu não gosto de misturar uma coisa com outra, porque é complicado. Então você não pretende fazer lançamento aqui, não? Nada, só via Guanambi a trabalho mesmo. Isso. Você vai sempre à África. Eu sei disso, né? A pobreza realmente assola a vida daquele povo. Me conte uma experiência gratificante vivida lá, se for possível. E também, assim, é de fato a pobreza que é propagada pela imprensa, é o que é vivenciado pela África? É muito pior. É bem pior? A realidade, quando a gente convive com ela, é bem pior. Mas há um aspecto que a imprensa não retrata, que me faz sentir o menor dos seres humanos. Porque nessa África que nós estamos falando,
eu visitei certa vez um vilarejo lá em Luanda, na periferia de Luanda, capital de Angola, onde os mutilados de guerra vivem. Eu fui visitar uma obra que, na época, a coordenadora nacional de esportes, a senhora Amélia Casalma, havia fundado. É uma obra fantástica de assistência aos mais carentes, né? E então você entrar num local onde você vê milhares de pessoas, todas elas faltando um braço, faltando uma perna. Nossa. E tudo isso produto da estupidez da guerra que foi imposta sobre Angola, porque Angola não entrou em guerra, mas devido à Guerra Fria, as facções do comunismo, do capitalismo terminaram atacando aquele país pela riqueza natural que eles têm. Então, em Luanda, por exemplo, existem famílias que moram vizinhas e tiveram que matar uns aos outros. Que loucura. Terminada a guerra, essas pessoas continuam vizinhas, não têm para onde ir, e elas aprenderam a se perdoar. E hoje em dia você vê crianças dessa família brincando com as crianças da família vizinha, que há 30 anos, pai matou pai, mãe matou mãe, esquecidos disso e com olhos postos no futuro. Ou seja, na África nós vemos grandes tragédias, mas vemos também posturas espirituais, atitudes mentais daqueles nossos irmãos angolanos que superam em muito a todos nós, que nos julgamos, entre aspas, mais evoluídos, mais isso e mais aquilo. A Europa, os Estados Unidos, a América do Sul, nós olhamos para o continente africano achando que o continente africano é mais atrasado. Sim, na questão da geopolítica do mundo, mas na perspectiva espiritual, amorosa, da prática do verdadeiro perdão, na expressão de uma cidadania maior, muitos lá estão muito à frente de todos nós. De nós. Mas, de fato, a miséria existe. Mas na África também estão encarnados grandes trabalhadores da espiritualidade, no sentido de apóstolos do bem, apóstolos da semeadura do amor. O mundo não noticia, a imprensa não fala desses homens e mulheres que valorosamente lá estão trabalhando sem que a mídia mundial perceba, e essas figuras estão fazendo a diferença. Muitos bolsões de miséria que existiam na África, hoje já não mais existem. Continua a existir, mas em quantidade menor do que no passado. O grande problema hoje da África é o fundamentalismo islâmico e o fundamentalismo cristão pentecostal, que está fazendo com que crianças sejam tidas como bruxos com 2, 3 anos de idade e são julgadas, entre aspas, por autoridades dessas religiões que cometem o crime de se darem o direito de julgar um ser humano com 2, 3 anos, e em sendo julgados bruxos, o que é que você acha que acontece com essas crianças? Elas são violentamente tratadas pela comunidade, porque um pastor, um mulá, um isso ou aquilo, aponta o dedo e diz: essa criança é um bruxo, com 2 anos de idade. Chegam a matar, não, né? Infelizmente, sim. Matam socialmente, isso, né? Hoje é escondido, tá? Porque a questão, a cultura básica da África, a África são 760 etnias. Eles falam mais de 1000 dialetos. Essas 760 etnias foram imprensadas nos países que hoje lá nós conhecemos. Mas esses países foram invenções dos colonizadores europeus do século XIX. Eles pegavam a mesma etnia, passavam uma régua no meio e diziam: pronto, agora esse aqui vai ser o Sudão, esse aqui vai ser o Congo. Só que eles dividiam a mesma etnia e parte da etnia ficou vivendo no Sudão, outra parte no Congo, mas era o mesmo povo. Então essa etnia briga hoje para voltar a ser a unidade. E isso provoca, digamos, uma guerra entre 2 países. Então a cultura é tribal. Se você tem uma bicicleta roubada, você não vai reclamar a polícia, você reclama ao chefe, ao rei da sua tribo. O rei da sua tribo aciona polícia, ou seja, aciona o Estado. Aí sua bicicleta é devolvida. Então, assim, é um mundo muito diferente do nosso. Em alguns aspectos, terrivelmente doloroso, porque a África foi roubada pelas potências europeias. O maior rebanho bovino que existia na Terra no século XIX era na África. Hoje você não vê uma cabeça de gado lá. Roubaram tudo. Quem roubou? As potências europeias, França, Bélgica, Inglaterra principalmente, Espanha, Portugal. Então a África é pobre hoje porque ela foi miseravelmente tratada ao longo da história. Os escravos eram arrancados de suas famílias, vinham aqui para o Brasil, para os Estados Unidos, América Central.
Então ela é pobre por isso, mas é um continente riquíssimo e de um povo extremamente valoroso. E eles têm uma simplicidade da alma que nós já perdemos. Com tanto sofrimento, ainda purifica. Tem simplicidade e da purifica alma. também, né? Talvez por isso. Tem essa questão também. Você visita a Índia, conhece a realidade Conheço da Índia? A Índia, sim. Né? Mas no caso a África, você realmente trabalha, faz palestras, você atua lá. Sim, mas a Índia tem uma outra perspectiva. É diferente. Na Índia, você caminha no meio, as pessoas lá, digamos, em Nova Delhi, quando você sai do aeroporto, a porta do aeroporto se abre e você vê uma multidão, milhares de pessoas vestidas de branco. E eu me recordo, eu tinha que pegar um ônibus que estava no outro lado da praça para ir para um outro aeroporto, para pegar um outro voo nacional. Eu tinha acabado de chegar da Itália, e estava chegando em Nova Delhi, e eu fiquei surpreso, eram 2h da manhã, na hora que nós chegamos, e eu me recordo que tinha um russo do meu lado, e nós falamos em inglês, a gente perguntou um pro outro, é aquele outro ônibus que a gente vai, né? Só que eu olhei para a esquerda e para a direita e vi que não tinha como contornar a multidão, porque a multidão não acabava. Até onde minha vista ia, não acabava. Então eu pensei, eu tenho que passar aqui no meio. E fui andando com minha mala, e quando você vai andando, aquela multidão se abre. Ninguém encosta o dedo em você, ninguém pede nada, porque eles praticam a ahimsa. A ahimsa é um conceito do hinduísmo que se chama a não violência. Eles morrem, mas não lhe agridem. Eles morrem, mas não roubam. Eles morrem, mas não tomam nada de ninguém. Então, um ser humano, para chegar num ponto desse, ou é um condicionamento religioso terrível, ou é algo nele que o permite ser honesto com um princípio, ainda que com isso ele perca a sua própria vida. Ou seja, ele consegue superar a questão da doença do nosso DNA, que mostra que o nosso DNA traz consigo um código de vida que nos obriga a sobreviver de qualquer jeito, de qualquer custo, ainda que seja ao custo da vida de alguém que a gente é obrigado a matar para sobreviver. A prática do ahimsa no hinduísmo não faz isso. Ela diz, morra, mas não mate. Então veja que beleza espiritual. E isso na Índia, que também é um outro país com bolsões de miséria terríveis, mas que está progredindo juntamente com o progresso planetário. Tem pergunta de ouvinte. A ouvinte diz que sempre fica observando o céu à noite e vê algo se movendo. Pelo movimentar, não são estrelas nem avião. Como saber se é um OVNI? É muito difícil. A maioria dos avistamentos de OVNI que nós registramos são falsos. Ou melhor, a maioria é falso. Por quê? Avistamento de OVNIs entre 6 e 7h30 da tarde ou no amanhecer, quase nunca são OVNIs, são satélites. Porque só nessa hora há o reflexo solar que incide nos satélites, e nós aqui na Terra às vezes vemos então nesse horário, ou seja, logo após o escurecer e antes do amanhecer, são as 2 horas em que nós vemos muitas coisas no céu, mas isso normalmente é satélite. Pelo que mas ela coloca, é difícil reconhecer, não há uma forma, nenhuma fórmula que nós possamos aplicar para dizer com certeza isso é um OVNI. Se é um OVNI ou não. Nós nos enganamos bastante nesse tipo de percepção. Não é fácil, não é trivial. Mesmo com aquela grande nave, ou não vem dessa forma? Aí sim. Na hora em que o avistamento é algo muito mais sofisticado, na hora em que há um refinamento, vamos assim dizer, naquilo que você está vendo, não. Aí, na hora em que você usa o conhecimento trivial terreno, tá ali, não faz barulho, não é nada do que eu conheço, ainda assim pode ser uma nova invenção das macroforças terrenas, que sempre tem novidades, mas quer dizer, é difícil. Agora, na hora em que você vê algo que foge ao padrão da sensação terráquea, que se movimenta através de órbitas, ou que se movimenta de um modo que nada na Terra se movimenta daquele jeito, voando no céu com ângulos retos, ou seja, com características totalmente diferentes, aí a gente começa a admitir a possibilidade de que de fato você está lidando com algo que não é terrestre. Mas é uma matéria muito difícil, é uma temática muito complicada. A internet ajudou muito e ajuda, mas como tem muita coisa falsa
Tem muita coisa na internet que muita faz montagem, parte exatamente, da desinformação. Então, mais complexo ficou ainda você ter certeza de algo hoje em dia. Paul Hellyer foi ministro da Defesa do Canadá durante 23 anos. Ou seja, é alguém de extrema credibilidade. Não é um Rogério qualquer. E esse senhor, há mais de 10 anos, desde que deixou de ser ministro da Defesa do Canadá, ele diz abertamente que ele, Paul Hellyer, sabe que existem 4 bases de extraterrestre aqui na Terra e que o governo americano e russo e o próprio governo canadense concordam com isso. São seres que chegaram aqui, tiveram problemas e não puderam voltar. E são aonde essas bases? Nos Estados Unidos, as 4. Paul Hellyer diz em entrevistas que ele sabe que tem 2 extraterrestres trabalhando no governo dos Estados Unidos. Quer dizer, não sou eu que estou dizendo, nem você, é Sim. alguém que foi ministro da Defesa do Canadá durante 23 anos. Quando eu escutei isso pela primeira vez, eu pensei, vai dar no jornal tal, de TV tal, e nunca a grande imprensa fala nisso. Falou sobre isso. Porque o assunto é complicado. Então, só para concluir... Você teria só... Por que só nos Estados Unidos teria? E não em outras partes? Tem outras partes, mas que Paul Hellyer conheça são nos Estados Unidos. Certo. Paul Hellyer diz com muita propriedade que do jeito que os pais de uma criança de 8, 9 anos, um belo dia chegam para essa criança e dizem, meu filho, sente aqui, nós temos algo muito sério para lhe dizer. Aí o filho, diga papai, o que é? Olha, tenha força, a gente vai lhe fazer uma revelação que vai mexer com você. Podemos dizer? Pode, papai. Olha, Papai Noel não existe. Olha, a fada do dente não existe. Matou todos os sonhos. Isso. Então Paul Hellyer diz que do jeito que os pais um dia fazem isso com seus filhos, alguém precisa fazer com a humanidade assim. Crianças, olha, percebam, existe vida extraterrestre. Eles já estiveram aqui, semearam, nós seres humanos somos produtos desse processo e estão de volta, porque o cosmos, por mais que demore, mas o sentido é do intercâmbio, é do congraçamento. Então alguém precisa fazer isso com a humanidade, mas o problema é quem vai fazer isso. Então nós ficamos esperando um porta-voz oficial de algum governo que nos diga a verdade. Nós somos ainda seres tão infantis que nós precisamos que outros nos digam o que é verdade e o que não é. Quando a internet hoje já disponibiliza tantos elementos, e esquece a internet, os livros que existem sobre o assunto já mostram cabalmente a quantidade de ex-militares das forças dos Estados Unidos, que desde o ano 2000, quando vão se aposentando, começam a contar, porque agora eles podem, o que antes não podia. São milhares de evidências altamente sérias que não necessitam mais que ninguém fique esperando que alguém chegue e diga, isso aqui existe. A verdade, ela não mais se impõe, porque o nosso cretinismo humano não permite. Então, quem tem olhos para ver, enxerga. Quem não tem, infelizmente, comporta-se de forma infantil e fica esperando que os governos terrenos digam o que é verdade e o que não é. Os governos terrenos jamais dirão isso, porque eles não têm compromisso com a verdade. A verdade não é agradável, muitas vezes. Então eles têm compromisso com os segredos de Estado, com os interesses de Estado. E a verdade é a primeira vítima desse processo. E todo mundo tem receio de ser considerado louco, Esse é o problema. E eu pago um preço alto em falando essas coisas e em escrevendo o que eu escrevo. Mas é talvez a coisa mais honesta que eu faça ao longo da minha vida. Tem pergunta aqui de um ouvinte de 73 anos, Dona Helena de Caetité. Ela manda um beijo no seu coração. Muito obrigado. Viu? Um beijo para Helena também. Ela disse que já assistiu palestras suas em Vitória da Conquista, já leu todos os seus livros. E ela diz o seguinte, que ainda não achou e por isso mandou te perguntar qual a relação espiritual de Jesus com Javé que ela não conseguiu encontrar nas suas obras. No Evangelho de João, o Evangelho de João é um dos 4 evangelhos canônicos da Igreja Católica. Marcos, Lucas, Mateus e João. O Evangelho de João é um pouco diferente dos outros 3, já que ele é tido por alguns como tendo um certo tempero gnóstico. Não entro no mérito. Mas, de fato, no início do Evangelho de João, João diz, se referindo a Jesus como sendo o Verbo, e ao Criador como sendo Javé. No princípio era o Verbo estava junto ao Criador
E sem o concurso do Verbo, nada do que o Criador fez teria sido feito. Substituindo agora a expressão Criador e colocando Deus. No princípio, o Verbo estava junto a Deus, e sem o concurso do Verbo, nada do que Deus fez teria sido feito. Ou seja, Jesus é esse Verbo, segundo João. E João diz no seu evangelho que tudo que foi criado, ou seja, inclusive esse universo, antes da criação, esse Criador existia e Jesus, que era o Verbo, já existia junto a ele. E sem o concurso de Jesus junto a esse Deus ou a esse Criador, nada do que foi feito teria sido feito, o que implica que Jesus seria um co-criador, ou seja, a figura espiritual por trás do homem Jesus, o seu espírito seria co-criador de tudo. Então, a gente só encontra a relação entre Jesus e Javé, essa relação espiritual que a Helena pergunta, exatamente quando o Evangelho nos aponta situações como aquela em que Jesus dizia: antes da criação desse mundo, eu era um só com o meu Abba, ou seja, o Pai, o Criador. Ou seja, Jesus, ao longo dos seus evangelhos, ele nos deu várias pistas, né? Situando-se como sendo alguém que já existia antes da criação e que estava junto ao Criador. Então aqui, ou nisso aqui, reside claramente uma origem de relação espiritual entre Jesus e Javé. E isso está claramente exposto nos próprios evangelhos. Nas minhas obras eu nunca explorei especificamente esse ponto. Mas tem uma obra que se aproxima bastante disso e fala disso, mas usando outras assertivas bíblicas, que, salvo engano meu, o nome do livro é Recado Cósmico. Já o tempo aqui já foi rápido, né? Quando a gente pisca, já tem passado o tempo. Eu quero agradecer imensamente a sua participação, o convite por ter aceito vir aqui no nosso programa. Sou eu quem agradece, a honra, muito obrigado. Agradeço imensamente e sempre falo, quando abrir aquela porta uma vez, a pessoa sempre retorna, o convidado sempre retorna. E a gente espera que você retorne com mais assuntos esclarecedores para a gente poder discutir. Pelas suas obras, a gente vê a grandiosidade do conhecimento que você pode nos trazer, nos enriquecer e dilatar as nossas consciências. Sempre que eu puder ser útil, estou à sua disposição. Muito obrigada. Sou eu quem agradece. Muito obrigado. Muito obrigada mesmo. Obrigada, Rogério.